gente estava tentando falar sobre a cultura canadense. E a gente não consegue falar assim o que é típico, porque é muito imigrante, né? Cada um tem a sua religião e ponto. E sobre sexualidade também, cada um tem a sua identidade, não é problema seu, não pergunte, porque isso pode inclusive te causar problemas jurídicos, digamos assim. Vocês lembram o nome dele? Nossa, olha ali. Oh, que lindo! Bodes montanheses. E aí, pessoal, nós estamos agora já chegando aqui perto do Parque Nacional Jasper. É um dos parques nacionais mais bonitos que a gente ouviu falar que tem aqui no Canadá, Jasper e Banff, né? É a famosa Rock Mountain, as montanhas rochosas, né? E aí a gente vai chegar aqui. Normalmente esses parques são pagos, não são baratos. Só que esse ano é 150 anos do Canadá. Então eles fizeram gratuito todos a entrada. Os parques nacionais. Você tendo isso aqui, a gente poderia ter feito esse cadastro na internet para pegar, só que eu tenho uma amiga, a Shirley e o Ronaldo lá de Vancouver, eles já nos deram o deles. Então é só a gente colocar aqui na frente e entrar. Isso já ajuda, né? Menos um custo. Aqui, ó, inclusive a gente está chegando na portaria aqui agora e provavelmente é aqui que eles vão pedir esse papel. Será que é? Vamos ver? Deixa eu mostrar com a outra câmera para você. Então, deve ser isso aqui. Ou nem precisa. Hello. What are you going today? To the Jasper National Park. Okay. So, Ok. play. Yeah. Então era isso mesmo, ela já estava com outra ali na mão, se ela não tivesse, ela ia entregar pra gente um outro ali. Esse ano, ainda bem que é de graça. Por causa dos 150 anos. E aí entrou uma discussão que a gente estava tendo aqui no carro, porque é um país que tem 150 anos. É muito novo. A gente sabe que a história do Canadá não começou há 150 anos atrás, mas é um país que formalmente existe há 150 anos. É porque eles consideram a questão da independência. No Brasil, a gente fala que o Brasil tem 500 e poucos anos, que é desde o descobrimento do Brasil. O Canadá, ele considera a independência dele a partir da independência que eles contam a idade. E aí o que acontece? É uma coisa muito interessante, porque a gente tem viajado e quando a gente passa por todos esses países que a gente passou aí até agora, uma coisa que é muito característica é a questão da cultura. Quando você entra, por exemplo, na Bolívia, ou você entra no Peru, que tem aquela questão das cholas, é muito característica a cultura, tem uma influência muito grande na alimentação também, na cultura das pessoas, os incas, né, lá no caso da Bolívia e do Peru. Arquitetura, tudo. Cada país tem uma cultura diferente. É muito característico. Aí você entra no México, entendeu? Você entra, por exemplo, lá na Colômbia, o povo, eles têm uma característica. Panamá, todo misturado com o americano também, que faz parte da cultura. Aí a gente fica lembrando das comidas, são que tem características. Tem a arepa na Colômbia. A gente comeu cuy, né? Cuy. Quem não assistiu o vídeo do cuy, do porquinho da Índia, que os dois foram parar no hospital, eu vou pôr aqui em cima. Acho que a gente tá sendo amaldiçoado até hoje, ó, pelo pessoal. Vídeo que, assim, o vídeo com mais rejeição nossa, assim. No começo eu começava até a responder cada um, explicando, mas é tanto palavrão que o povo coloca lá que eu falei, não, deixa lá. E aí a gente foi seguindo, entendeu? Tinha as comidas características, a gente chegou lá no México, não tem nem que falar. Então, que é um país riquíssimo em cultura. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos também, você chega, por exemplo, você vê... O que a gente comeu nos Estados Unidos? Aquela dog, qual que é o nome? Corn dog. O hambúrguer que já tá
universalizado. Pizza, o Não, tempo e não só inteiro. isso, a questão das armas, dos carros, das bandeiras, da arquitetura é muito característico. Mas e no Canadá? E no Canadá? A cultura é muito... Não tem cultura. Aqui até tem, entendeu? A questão dos First Nation, né? Que são os primeiros habitantes aqui desse território, que são os nativos. Não se chama de índio, né? É um Mas preconceito. a gente vê muito pelas estradas, né? Pinturas deles nos lugares. Arquitetura, assim. eles têm um monte de benefícios aqui, porque sabe-se que foram também massacrados na época da colonização, como aconteceu com todos os outros países. Então hoje o governo tenta valorizá-los e dar-los uma condição melhor, para uma recompensa. Eles têm privilégios, né? Mas por que a gente está falando isso tudo? Porque a gente estava tentando falar sobre a cultura canadense. E a gente não consegue falar assim o que é típico, porque é muito imigrante, né? É muito imigrante. Vocês já viram alguma coisa, gente? Com questão a filme que acontece aqui no Canadá. Por exemplo, o Deadpool, que a gente assistiu, e aí lá fala de várias cidades nos Estados Unidos, e nem passou pela nossa cabeça, mas a gente ficou sabendo depois, já aqui no Canadá, que a filmagem ocorreu muito da filmagem que aconteceu no Canadá. Tem uma série que chama Supernatural, que eu assistia, que lá num churrasco que aconteceu também em Vancouver, eu conheci uma menina que ela tava no hotel, e aí ela viu o Sam e o Jim, e aí e ela me falou que ela conheceu eles, e eles falaram que muito da filmagem também acontece, se não toda a filmagem acontece no Canadá. Teve uma menina em Vancouver que a gente conheceu, que ela participou da filmagem do Once Upon a Time, que é uma série que eu não cheguei a ver, mas deve ser legal também, que acontece em Vancouver. O Deadpool 2 a gente ficou sabendo de um tanto de notícia que está acontecendo em Vancouver, e a gente achando engraçado, por causa que a gente assiste achando que está tudo acontecendo nos Estados Unidos. Muitas vezes eles colocam lá escrito em cima o nome da cidade dos Estados Unidos, e na verdade está acontecendo no Canadá. Também interessante é que tem lá o ônibus lá do Chris McCandless, Que é o... que é lá o Natureza Selvagem, do filme. Na Natureza A Selvagem. gente vai até colocar em cima, se você quiser ver. Que o ônibus ainda tá lá no Alasca, e aí mostra mais ou menos, nem fala do Canadá lá no filme, mostra Estados Unidos e depois mostra Alasca, mas ele percorreu 4.000 quilômetros passando pelo Canadá também, porque não tem outro jeito de chegar, deu como se o Canadá nem existisse, fosse Estados Unidos e logo em cima fosse o Alasca. No Brasil a gente tinha assistido esse filme e a gente nem parou para perceber como funcionou, e a gente nem reparou para perceber isso. Mas a viagem dele começa nos Estados Unidos e termina no Alasca, e a gente não parou para pensar que ele passou pelo Canadá. E no filme eles deixam a entender que não tem Canadá no meio do percurso dele, a gente só chegou a perceber isso aqui mesmo no Canadá, que a gente passou um tempão aqui no Canadá, e no filme eles nem colocam o Canadá como se estivesse na história e no percurso dele. É como se ele tivesse saído dos Estados Unidos e chegado no Alasca, sem mostrar o grande parte do percurso que é o Canadá. Por exemplo, a comida canadense, a gente ainda não identificou algo que é característico daqui. O que a gente pôde perceber do canadense em si, que são pessoas muito educadas, extremamente cordiais, são pessoas assim que são muito receptivas. Também elas são mais livres, assim, mais respeitosas com relação à sexualidade, com relação à raça, com relação a, por exemplo, a gente vai em shopping e aí as crianças têm cabelo pintado e cada um é o que é e não tem nenhum preconceito com relação a isso. Pra Fentex. Isso aqui a gente reparou isso mesmo que o Léo tá falando. Aqui é um país que diz que é livre de preconceito. Você pode até ter o seu preconceito, mas você não pode falar. A gente conversou com muita gente cristã, como a gente aqui, e o que fala-se que é muito difícil evangelizar, porque não se fala de religião. Você não fala com uma outra pessoa sobre isso. Cada um tem a sua religião e ponto. E sobre sexualidade também. Cada um tem a sua identidade, não é problema seu. Não pergunte, porque isso pode, inclusive, te causar problemas jurídicos, digamos assim. E a gente está numa expectativa muito grande, porque nós conhecemos Vancouver, que, nossa, a gente brincou que não tem canadense em Vancouver, né? Lotado de
indiano, lotado de chinês, brasileiro também, coreano. Agora nessa Gente descida, também lá, persa, grego, tem gente de muita tudo quanto é gente. lugar. Supermercado persa, placa persa. Isso mesmo, é tudo muito misturado. Então, em termos de alimentação, realmente foi difícil de identificar. E nessa descida agora do Alasca para os Estados Unidos, aqui, a gente fez ela mais devagar e a gente começou a ver as pessoas mesmo, né? Porque Vancouver está muito misturado. E as pessoas são muito receptivas e a gente está com uma expectativa muito grande de como é que vai ser essa travessia, se a gente vai conseguir identificar essa cultura canadense ou não. Uma coisa, por exemplo, que a gente começou a perceber depois que a gente saiu da Alaska Highway, entendeu? Por exemplo, a questão aqui do esporte, ela é muito forte. As pessoas aqui, elas gostam muito de fazer trilha e de coisas relacionadas a atividades. Olha, tem bicho ali, olha. olha. Bichinhos ali, vamos encostar, não. Ainda mais com um chifre daquele tamanho ali, eu nunca vi. Vocês lembram o nome dele? Nossa, olha ali. Oh, que lindo! Bodes montanheses. Uou! Olha ali, deixa eu abrir aqui a janela. Tirar Aqui, foto. Chama Dalship. Ai, que lindo! Você tá conseguindo pegar aí? Tô. Parado na beira da estrada. Gente, que lindo! Olha, ó, tem mais uns ali na frente ali. Inclusive parece a marca da Dodge, né? Então, voltando aqui, a questão do esporte aqui é muito interessante. Por exemplo, teve uma coisa que a gente viu aqui, que eu particularmente nunca tinha visto em lugar nenhum. Era lá em, acho que a cidade se chama Fort St. John. É uma das primeiras grandes cidades que tem depois que você sai. Não, ela é na Alaska Highway. Ah, é na Alaska Highway? É. Pois é, mas é uma cidade grande, que é uma estrutura boa. Tinha lá ginásios, ao invés de você ter ginásio de vôlei, ginásio desses esportes, lá tinha muito ginásio de hóquei. Tinha ginásio das pessoas jogando hóquei, que eu também vi em Vancouver, um ginásio de hóquei. Todo aquecido, né? Engraçado. Todo aquecido. E também tinha um ginásio de um esporte que eu não sei nem falar o nome. Eu sei que eu já vi na televisão uma vez. Eles têm não é uma bola, mas é um negócio bem pesado assim, com uma alça. Que aí eles vão pulindo o chão, entendeu? Tem uma pessoa que vai no caminho pulindo o chão e tem outro que tem que jogar aí o negócio para ele escorregando até ele bater no outro lá na frente e chegar ele também não pode ir rápido demais nem devagar demais. Então um manda e o outro da equipe vai na frente pulindo o chão para essa bolinha chegar e parar no lugar certo. Depois vamos ver se a gente pesquisa o nome aí. Tipo um golfe, só que no gelo e a pessoa pulir no chão. Tem um que tem um negócio pesado que ele joga. Acho que eu já vi isso no filme. E tem outro que vai pulindo assim na frente, o chão, entendeu? De gelo, para o negócio escorregando até chegar num ponto. Não sei qual que é o objetivo, se ele tem que bater no outro ou se ele tem que parar o mais próximo de alguma coisa. Aí quem conhece, quem sabe o que é esse esporte, já escreve aí embaixo. Mas tem esse tipo de esporte que eu nunca vi em lugar nenhum. E não é justificar pelo frio, porque tem outros lugares frios que a gente passou. Esse lugar é bonito demais. A gente passa por uma região plana, no meio das montanhas, com geleiras em cima. Esse é um lugar que é conhecido como Rocky Mountains. E me fez lembrar, eu acho que não é uma mera coincidência, do Parque Nacional lá dos Estados Unidos, o Grand Teton, que eu acho que é continuação das Rocky Mountains. É muito parecido. É bonito demais esse lugar, é simplesmente assim, impressionante. Dirigir aqui nem cansa, porque a natureza aqui foi muito abençoada. Outra coisa interessante é com relação a metade, não metade, mas um pedaço do Canadá fala inglês e outro fala francês. É verdade. E não é, na verdade, bem dividido. Tem uma parte que fala só francês e outra parte que fala só inglês, mas direto a gente tá andando, a gente vê gente falando. Tem a placa ali em francês. É verdade. E o rótulo no supermercado? O rótulo, os produtos, todos os produtos, todos. De um lado tá em inglês e o outro tá em francês. A gente esqueceu de mostrar isso, nós temos que mostrar. Placa na rua, tudo. E é engraçado porque assim, eu acho que Gente, que é bonito demais. A maioria dos lugares aqui, pelo menos desse lado do país, é inglês. E do outro lado, tem muitas cidades grandes que só falam em francês. Quebec. Eu acho que vai ser o primeiro país, eu acho até que tem outros, né? Paraguai fala outra língua, que a gente já foi, que falam duas línguas e tal. Mas eu acho que vai ser o primeiro país que a gente vai ver que é um país bilíngue. E é interessante que para nós é novidade,
mas tem a Suíça, que tem três línguas oficiais. Imagina você encontrar com pessoas que são co-cidadãos do seu país, são tudo canadenses da mesma forma, mas tem canadenses que não falam francês. Ah, não, e tem canadenses que falam mal o inglês, a gente já conheceu. Tem uns que não falam inglês e tem uns que falam mal inglês. Que falam mal inglês, porque nasceram do outro lado. Nossa, boa lembrança, Léo. A gente não tinha nem lembrado disso. Então eu acho que essa questão, eu acho que quando chegar lá do outro lado, talvez a gente vai encontrar algum tipo de influência francesa. Depois a gente conta, na verdade, conta a história do Canadá, porque o Canadá ele foi colonizado por franceses e por ingleses e teve uma briga feia e a gente conta isso aí depois. É isso aí. Então, pessoal, é isso daí. Você tem alguma informação aqui que a gente pode procurar a respeito de comida, de cultura? Escreve aí embaixo, entendeu? Porque a gente está aqui, não quer perder a oportunidade de conhecer. Canais que vocês conhecem de brasileiros aí nesse caminho até Toronto, que vocês acham legal, que queiram que a gente entreviste, que a gente converse, também escreva aí embaixo. É isso aí. Porque afinal nós estamos viajando juntos, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve se você não é inscrito. Nós vamos terminar por aqui esse episódio, esse vídeo, porque nós estamos entrando aqui agora no Jasper. Gente, é bonito demais. E a gente está precisando da GoPro pra começar a filmar. Pra filmar aqui, porque amanhã vocês acompanham aí Jasper International Park. A gente está precisando dela para filmar aqui, porque é bonito demais esse lugar. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês. Vem com a gente. Com tudo. É isso aí. Tchau.